Sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 40ª reunião ordinária da 17ª legislatura. Convido o vereador Marco Aurélio para que faça a leitura da ata da reunião anterior, das atas das reuniões anteriores. 39ª reunião ordinária. Presidentes executivos, senhor vereador Eduardo Marques e Marco Aurélio. Aos 16 dias do mês do ano 16 de maio do ano de 2017, às 15 horas, Sala João Negro Monte, Sala das Sessões, no andar 10 da Casa Mariana, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Marco Aurélio e Carlos Gueiros, completando o campeonato dos demais vereadores membros desse poder. Aderaldo Pinto, Aimee Carvalho, Alci Teixeira Neto, Aline Mariana, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, Ana Lúcia, André Regis, Antônio Luiz Neto, Augusto Carrera, Benjamin da Saúde, Chico Kiko, Davi Muniz, Eduardo Scherer, Heriberto Rafael, Felipe Francimar, Fred Ferreira, Gilberto Alves, Hélida Guabiraba, Ivan Moraes, Jário Brito, Jaime Asfora, Marco de Bria, Marília Reis, Michele Collin, Natália de Menudo, Renato Antunes, Ricardo Cruz, Rinaldo Júnior, Rodrigo Coutinho, Romero Jatobá, Romero Albuquerque e Wandes Florencio. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao senhor secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que foi submetido à apreciação do plenário. Ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou pelo secretário que procedesse a leitura do expediente do dia, do qual constarão as seguintes matérias: projeto de lei número 119, 120 de 2017, ambos autores do vereador Romero Albuquerque. Projeto de lei de autoria do vereador Ricardo Cruz, ofício 7/2017, ofício 8/2017, requerimento número 339, de autoria do vereador Fred Ferreira, 3.400, 3.407, de autoria do vereador Ana Lúcia, 3.408 a 3.412, de autoria do vereador Fred Ferreira, 3.419 a 3.403, de autoria do vereador Hélida Guabiraba, 3.424 a 3.400, de autoria do vereador Ana Lúcia, 3.443, de autoria do vereador Almir Fernando, 3.454, de autoria do vereador Marco Aurélio, 3.455 a 3.470, de autoria do Almir Fernando e de autoria do vereador André Regis. Senhor presidente, na sua instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida, composta pelos vereadores Fred Ferreira, Michele Collin, Aimee Carvalho, Ana Lúcia, Renato Antunes, Ricardo Cruz e Chico Kiko. No horário destinado ao pequeno expediente, primeiro a ocupar a tribuna, o vereador Chico Kiko solicitou a Secretaria de Realização da pesquisa para identificar na rede pública de saúde municipal sobre os altos índices de depressão dos pacientes. A vereadora Michele Collin, segunda oradora, repercutiu sobre a realização da sessão solene onde comemorou o Dia Internacional da Família. Próximo orador, o vereador ocupar a tribuna, o vereador Almir Fernando, falou do próximo mês será realizada a audiência pública sobre saneamento básico. O próximo orador, ocupar a tribuna, o vereador Amaro Cipriano, falou do projeto de decreto legislativo aprovado nesta casa que trata sobre a implementação da Câmara Municipal da Barra do Recife. Destacou a sua importância. O presidente deferiu a sugestão do vereador Amaro Cipriano. Próximo orador, ocupar a tribuna, o vereador Rinaldo, também repercutiu sobre o dia do Gari. Aproveitou e reivindicou os direitos dos garis. O senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento 3298 de 2017, de autoria do vereador Romero Albuquerque, que foi aprovado. Discussão única do requerimento número 3304, de autoria do vereador Ricardo Cruz, que foi aprovado. Discussão única do requerimento 3306, de autoria do vereador Eduardo Scherer, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3310, de autoria do vereador Benjamin da Saúde, foi aprovado. O senhor presidente determinou o segundo secretário que procedesse a chamada regimental. A oportunidade foram registradas às presenças dos senhores vereadores, membros desse poder: Aderaldo, Aimee, Alci Teixeira Neto, Aline Mariano. Por ordem do dia, do qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento 3236, de autoria do vereador Ricardo Cruz, dirigindo a indicação que foi aprovado. Discussão única do requerimento 3337, de autoria do vereador Ricardo Cruz, também foi aprovado. Discussão única do requerimento 3.243, de autoria da vereadora Michele Collins, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3.247, de autoria da vereadora Michele Collins, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3.251, da autoria da Michele Collins, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3.267, discussão única do requerimento 3.271, de autoria do vereador Renato Antunes, que foi aprovado. Discussão única do requerimento 3.273, de autoria do vereador Marco Aurélio, que foi aprovado. Discussão única do requerimento 3.332, de autoria do vereador Marcos de Bria, foi aprovado. Discussão única do requerimento
3.317, de autoria do vereador Eduardo Xera, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3.363, de autoria do vereador Jaime Asfora, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 3.373, de autoria do vereador Rinaldo Júnior, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3.464, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. O vereador discutiu a matéria, André Regis informando que fazendo visita àquela unidade escolar, o vereador Ivan Moraes aparteou. Pela ordem da vereadora Emma Carvalho, convidou a todos os audiências para esta manhã. Segunda única discussão dos pareceres de 790, respectivamente, foi aprovado. Discussão única, o senhor em seguida solicitou o primeiro secretário que fizesse a leitura do prolongamento da ordem do dia, que constrói as seguintes matérias. Discussão única do requerimento 376, do autoria do vereador Marco Aurélio, que foi aprovado. Discussão única do requerimento 3.513, de autoria do vereador Romero Albuquerque, que foi aprovado. Fez a palavra pela ordem do vereador Carlos Guerreiro, informa que a reunião sobre a lei orgânica que estava marcada para quinta-feira, dia 18, se colidiu. Informa a comissão de revisão não pôde ser reunião relator, entretanto, a reunião da comissão será transferida para o dia 19 no grande expediente. No horário destinado ao grande expediente, o único orador ocupado, o vereador Ricardo tratou sobre a reforma, a retomada da obra da escola José Lourenço de Lima de Apoio de Bela Vista no Ibura. Foi partilhado pelos vereadores Amário Cipriano, Almir Fernandes e o Anderson Florencio, que parabenizou a participação da comunidade de educação e pela qualidade do padrão da escola do Geraldo Júlio. Assumiu a presidência do vereador Marco Aurélio, fez uso da palavra pela vereador Heriberto Rafael, informando que hoje é leal e encerra o prazo de 18 nada mais havendo a jogar. O senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã às 10 horas em caráter solene no local do costume, declarou encerrada a presente reunião, do qual foi lavrada a presente ato, que depois de lida aprovada vai ser assinada de quem é de direito. Ainda tem uma ata aqui da sessão solene. A reunião solene da comemoração do Dia Internacional da Família, realizada no dia 16 de maio do ano de 2016, às 10 horas, na sala João Negro Monte, do Andaté, sob a presidência do vereador Chique, que iniciando os trabalhos do seu presidente, compõe a mesa com os seguintes convidados: a senhora vereadora Michele, que é a autora da proposta, doutora Anne representante do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, doutora Isa Carvalho, psicóloga, diretora estadual do seu Márcio Porra, economista, presidente do Grupo Provida, senhor Gibson Santos, promotor institucional da Sociedade Bíblica. Na sequência, o senhor presidente solicitou que tudo foi a execução do hino nacional. O senhor presidente convidou o deputado estadual Pedro Poli, neste representante do Legislativo do Estado, para fazer a mesa. Na sequência, o presidente convidou o cantor Duda Pereira e tecladista Eduardo para fazer uma apresentação musical. O senhor presidente convidou os vereadores Fred Ferreira, Michele Colenê, Ana Lúcia, Renato e Ricardo Pejugo para compor a Comissão de Instalação da Frente Parlamentar. O senhor presidente declarou estar na Comissão da Frente Parlamentar. Dando continuidade, o senhor presidente convidou a senhora para ocupar a tribuna do Dia Internacional da Família. Em seguida, o senhor presidente convidou o cantor Duda Pereira e tecladista Eduardo para fazer mais uma apresentação musical. Finalizando, o senhor presidente fez as suas considerações finais e nada mais além da tratar, convocou a casa para se reunir logo mais em uma reunião ordinária no local de costume no horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida aprovada vai ser assinada por quem de direito. Lida as duas atas, senhor presidente. Feita a leitura das atas, coloca as atas em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovadas. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura do expediente do dia. Ofício número 10 do gabinete do senhor prefeito, encaminhando o veto parcial sobre o projeto de lei número 127/2016. Ofício também do gabinete do prefeito, encaminhando o projeto de lei número 816, propondo vetar totalmente. Também do gabinete do prefeito, o projeto de lei número 115/2016, opinando pelo veto totalmente do projeto. Projeto de lei número 124, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Ofício número 13, também do gabinete do prefeito, retirando os projetos de lei número 25, 24, 31 e 10 de 2016, de autoria do Poder Executivo. Feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura do expediente do dia, encerro o expediente inicial e passo a chamar dos senhores vereadores e vereadoras inscritos no pequeno expediente. Convido a vereadora Aimee Carvalho. Vossa Excelência tem 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas, imprensa e público aqui presente. Hoje, pela manhã, nós tivemos aqui no plenarinho uma importante audiência pública, discutindo o projeto de lei 59 de 2017, que pede a instalação do botão do pânico nos ônibus do Recife. Estiveram presentes o secretário de Segurança Urbana do Recife, Murilo Cavalcante, o gerente de Infraestrutura, de Tecnologia, da Informação do Grande Recife Consórcio, Alexandre Severo, o representante da Urbana PE, Bernardo Braga, o delegado Joel Venâncio, da Polícia Civil, assim como o major Alexandre Tavares, da Polícia Militar, e o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Benilson Custódio. Junto tivemos a oportunidade ímpar de, já neste primeiro encontro, ouvir sugestões que vão nos ajudar a aprimorar o projeto. Todas as sugestões foram anotadas para deliberações. Foi sugerido, por exemplo, uma alteração no nome do dispositivo, que ao invés de ser chamado botão de pânico, pode passar a se chamar botão de socorro ou botão de emergência. Outra sugestão anotada pede que a palavra perigo não seja posta no letreiro do ônibus, como pedia o projeto originalmente, para evitar mais riscos para os cobradores e motoristas. Já tivemos, inclusive, uma emenda ao projeto com a mesma solicitação. O secretário Murilo Cavalcante fez questão de destacar a importância de marcarmos uma nova audiência nos próximos dias para que as polícias apresentem uma radiografia dos crimes nos ônibus da cidade do Recife. Precisamos saber onde estes crimes ocorrem, em que bairro e quais horários, para que a gente trabalhe medidas preventivas e repressivas. Eu estou realmente disposta a dar a minha contribuição para diminuirmos a violência no Recife. Não podemos mais viver assustados na cidade. Precisamos ser otimistas e trabalhar em conjunto para alcançarmos bons resultados. Segurança não é só um dever da polícia, mas de todos nós. Outras cidades estudam a implantação do projeto, como Fortaleza e Teresina. Em Vitória do Espírito Santo e em São Luís do Maranhão, a proposta foi aprovada por unanimidade. A audiência pública de hoje também foi extremamente proveitosa, por termos aberto espaço para o povo da nossa cidade. Os cidadãos puderam se inscrever e falar, dar a sua opinião, que foi ouvida e respeitada, e tenha sido ela contra ou a favor do projeto. Espero contar com a presença dos caros vereadores nas próximas audiências. E vou finalizar agora destacando que amanhã, dia 18, temos o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Data aprovada no ano de 2000 por lei federal. No dia 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no Espírito Santo. Seu corpo apareceu 6 dias depois, carbonizado, e os seus agressores, jovens de classe média alta, nunca foram punidos. Este assustador episódio deu origem à data. Todos sabem que sou incansável defensora dos direitos das crianças e dos adolescentes. Lamento que ainda tenhamos que conviver com a violência que insiste em roubar a infância das nossas crianças e manchar a vida dos nossos adolescentes.
que esta importante data nos sirva de alerta para que possamos promover políticas públicas que tenham por objetivo erradicar estas inaceitáveis práticas. Boa tarde, obrigado. Obrigado, vereadora. Convido o vereador Marco Aurélio. Eu declino, senhor presidente. Declinou. Convido o vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores e vereadoras. Boa tarde, caros colegas, caras colegas da imprensa, senhor presidente e as pessoas que vêm nos honrar com sua presença nas galerias. Foi dado início, recentemente, aqui na nossa cidade, o chamado ciclo orçamentário. Os vereadores e vereadoras sabem muito bem do que eu estou falando, mas é preciso que cada vez mais pessoas compreendam como é que é planejado e como é que é gasto o dinheiro público, não é verdade, vereador Benjamin da Saúde? Então, o primeiro passo foi dado há bastante tempo, né, que é o PPA, o Plano Plurianual, né, que tem duração até o final desse ano, que diz mais ou menos como é que a Prefeitura vai gastar dinheiro nos 3 anos da gestão do atual prefeito, no ano do seguinte. Agora a gente recebeu a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é como a Prefeitura indica que vai priorizar os seus investimentos no próximo ano. Os vereadores e vereadoras tiveram até ontem para sugerir emendas que serão discutidas na nossa Comissão de Finanças antes de virem a plenário. O que é que a gente percebeu na LDO que veio da Prefeitura para cá? Primeiro, uma boa notícia, uma expectativa de aumento do investimento. A Prefeitura, que tem mais ou menos 5 bilhões de reais de orçamento, planeja que em 2018 terá 6 bilhões. Então, essa é uma boa notícia, uma excelente notícia. E aí indica quais serão as suas prioridades. E aí, veja bem, nas prioridades elencadas, nós sentimos muito a falta, vereador Rinaldo, da cultura. Até porque, recentemente, fizemos audiência pública em que o presidente da Fundação de Cultura do Recife disse que tanto o Teatro do Parque quanto a Rádio Freicaneca eram prioridades dessa gestão. Agora, a gente sabe que na gestão pública, prioridade significa ter dinheiro para isso. Não tem como você priorizar uma política se você não coloca lá no orçamento quanto vai ser para que tal política que é prioridade seja executada. Então, algumas de nossas emendas foram nesse sentido. Fizemos 2 emendas aditivas para que haja prioridade tanto para as políticas públicas de cultura, né, prioritariamente, para que a gente tenha uma rádio funcionando, para que a gente tenha os equipamentos culturais da cidade de volta, principalmente o Teatro do Parque, né, que está aí fechado há tanto tempo, e também na questão da política pública de comunicação. A gente coloca lá uma diretriz para que se priorize também a perspectiva da garantia do direito humano à comunicação, principalmente através da comunicação pública. Né, queria lembrar, e aí é outro ponto positivo, é que essa casa encaminhou à Prefeitura quais seriam as nossas prioridades. Né, o presidente Eduardo Marques também perguntou a todos nós, vereadores e vereadoras, se acrescentaríamos ao plano que a mesa executiva já planejou. Nós, no nosso mandato, sugerimos 2 acréscimos, um para que seja delimitado também um recurso para a gente melhorar a acessibilidade aqui nessa casa, e uma segunda para melhorar ainda mais a comunicação pública, a comunicação que já vem sendo muito bem feita pela equipe que hoje trabalha na Câmara, mas que a gente sabe que precisa sempre de um reforço, e isso é prioritário na visão do nosso mandato. Isso já está no plano que veio da Prefeitura, e a gente espera que isso se consolide na lei orçamentária anual, que é quando o dinheiro de verdade começa a aparecer dentro dos quadradinhos que são as rubricas. Fizemos 14 emendas, nosso mandato fez 14 emendas, essas 2 de acrescer a comunicação e a cultura, e outras 12 modificativas no campo da educação, planejamento e ordenamento urbano, mobilidade, habitação, desenvolvimento econômico, direitos humanos, assistência social, incluindo os temas não abrangidos, como a pessoas com deficiência, a população LGBT, trabalhadores e trabalhadoras do comércio informal e etc. Uma outra coisa que chamou muita atenção da gente, vereador Almir, é que nessa lei de diretrizes anuais, a Prefeitura não fala mais o termo ZEIS, que são as Zonas Especiais de Interesse Social, o que a gente acha um equívoco, porque Recife é uma das cidades que primeiro
na verdade, acho que é a primeira cidade a implementar um programa como o Programa das Ex, e a gente não pode deixar isso de lado, pelo contrário. A gente vive uma época em que o planejamento urbano precisa priorizar essas áreas. Então, a gente discorda que essa nomenclatura não mais apareça nos documentos da Prefeitura e sugere que volte. Uma das nossas emendas modificativas é que as áreas Ex passem a ser, ou continuem a ser, prioridades, como sempre foram nas gestões públicas que se sucederam no Recife. Para que a gente elaborasse essas 14 emendas, não saiu tudo da cabeça do vereador, né? A gente contou com várias recomendações da sociedade civil, e eu queria ressaltar o trabalho, principalmente, do Centro Popular de Direitos Humanos, do CPDH, e do MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Convido a vereadora Natália de Menudo, em lugar do vereador Maguari, que cedeu o seu tempo. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores, senhoras e senhores, a conjuntura social em que o Brasil se encontra me espanta, sobretudo pela forma como alguns indivíduos se comportam. A cada dia, aumenta a certeza de que precisamos urgentemente realizar uma série de atividades no seio familiar, a fim de acondicionar a família brasileira numa proposta de respeito ao próximo, acima de qualquer situação, realizando um trabalho a longo prazo com assistentes sociais. A intolerância é inaceitável num país que preza pela civilidade e respeito aos aspectos democráticos. Tolerar é respeitar a opinião alheia ou qualquer forma de apresentação, por mais que estas surpreendam suas filosofias pessoais. É necessário respeitá-las, em cumprimento a um dos mais preciosos princípios de nossa Constituição Federal, o princípio da dignidade da pessoa humana. As relações sociais da contemporaneidade, em muitos casos, se assemelham às relações nada cidadãs dos povos da Idade Antiga. O respeito mútuo abre espaço para o desentendimento moral e físico sem motivo, apenas pelo fato de se apresentar fora dos padrões sociais tradicionais, se torna alvo dos mais cruéis ilícitos penais. A inabilidade em divergir nas opiniões, gestos e ponto de vista torna esses indivíduos inaptos a conviver em sociedade, pois as mutações de comportamento apresentadas com o passar dos anos nos obrigam a aceitar e divergir, mas nunca a combater por meio de agressões verbais ou físicas. Essa é a realidade do contexto social relacionado ao crescimento dos casos de homofobia no Brasil e no mundo. As concepções filosóficas e religiosas devem respeitar, acima de tudo, o ser humano em sua mais pura essência, não valorando suas atitudes ou posturas sexuais. E assim, devemos defender esses grupos minoritários, o respeito ao ser humano e o atendimento a todas as garantias constitucionais explícitas em nossa Carta Maior, pois as garantias não se dão pelo fato de serem o que são. De acordo com os dados levantados pelo Grupo Gay da Bahia, que há 37 anos compila anualmente o número de vítimas fatais da homofobia, em 2016, 343 pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais foram mortas no Brasil. Isto que significa que aproximadamente a cada 25 horas, pelo menos uma pessoa com estas orientações sexuais é assassinada no país, sem falar nos casos não notificados. É necessário incutir nas mentes das pessoas que, independente das suas divergências religiosas, sociais e filosóficas, o respeito, ele está acima de tudo. E o respeito, ele deve prevalecer. Cada um tem a sua verdade.
E devemos respeitar as verdades alheias. Nós temos que fazer aquilo que nos faz feliz. Então, que o respeito venha a partir, que o respeito venha a ser acima de tudo. E que todos nós venhamos a respeitar as escolhas alheias. Obrigada. Não havendo mais nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e solicito ao vereador Marco Aurélio que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. Presente 27 vereadores e vereadoras, senhor presidente. Havendo número regimental. Presidente, Pois não, eu excelência. gostaria de solicitar a inversão da pauta, que os vetos sejam votados primeiro, por favor. Os vetos primeiro. Presidente, Defiro o presidente, eu pedido de Vossa Excelência. queria fazer uma solicitação que os vetos fossem votados em conjunto. Pois não, excelência, eu defiro o pedido de Vossa Excelência, a A vereadora Marília. oposição gostaria de destacar e discutir um dos vetos. E colocaremos os vetos em discussão. Solicito ao vereador Marco Aurélio que faça a leitura da ordem do dia, fazendo a inversão da pauta. Primeiro são os vetos. Vereadora Marília, qual o veto que Vossa Excelência deseja discutir? Vamos ver. O veto ao projeto de lei número 125. O 125. Né? Então, os outros dois, solicito a permissão do plenário para que possamos votar em conjunto os outros dois. Não havendo nenhum vereador contrário ou vereadora, aprovado. Então, eu solicito ao vereador Marco Aurélio que faça a leitura dos dois vetos, um da vereadora Michele Collins e outro do vereador André Regis, para que possamos votá-los em conjunto. Discussão única, maioria absoluta, do veto total do excelentíssimo senhor prefeito do Recife ao projeto de lei número 106/2014, de autoria da vereadora Michele Collins, como também do veto do senhor prefeito ao projeto de lei número 308/2013, de autoria do vereador André Regis. Coloco os dois em discussão. Senhor presidente. Pois não, excelência. De Vossa Excelência. Pois não, excelência. Vossa Excelência vai discutir? Então, discuta. Vossa Excelência tem 10 minutos. Vossa Excelência tem 10 minutos. Dois. São só dois. Então passo, tudo bem. Senhor presidente, no ano de 2015, nós aprovamos aqui nessa casa um importante projeto de saúde bucal para as crianças da rede municipal de ensino, vereador Ivan Moraes. Eu recordo que este projeto ele foi aprovado, tendo nas galerias representantes do Conselho Regional de Odontologia e também do Sindicato dos Odontólogos de Pernambuco. Tratava-se de um projeto de lei que teve origem nos órgãos de classe da odontologia. A lógica do projeto é a criação de um programa de escovação nas escolas públicas do Recife. As crianças, elas recebem a merenda na escola, vereador Almir Fernando, e após a merenda, elas continuam da escola, mas não há a escovação. Como nós sabemos a realidade dessas crianças,
uma realidade dura, uma realidade em que a maior parte delas não tem o devido cuidado pelas condições das suas próprias famílias, cuidados do ponto de vista da saúde bucal, grande parte dessas crianças passa o dia sem escovar os dentes. Isso resulta na perda da dentição dessas crianças, parte delas ainda na escola, ainda no ensino fundamental. A medida preventiva, ela é essencial para que essas crianças elas não percam a sua dentição, para que elas não percam a capacidade de estudar por falta de saúde. Então, nesse sentido, nós aprovamos aqui nessa casa, por unanimidade, este programa de saúde bucal. O prefeito vetou. E, nesta oportunidade, nós temos, portanto, aqui a decisão de manter o veto do prefeito ou derrubar. Eu acredito que o prefeito da cidade do Recife, ele se equivoca ao vetar esta lei, na medida em que o que nós estamos também levando em consideração com este projeto é a possibilidade de nós gastarmos menos no futuro com os programas, vereador Gilberto Alves, de assistência à saúde pela parte de serviços de odontologia prestados pela cidade. Ora, se a prevenção irá evitar cáries, irá evitar gengivite, irá evitar tantas doenças que começam pela boca. E evitando dessa forma custos do poder público com aqueles que vierem a adoecer, mas essencialmente, inclusive, combatendo o que nós podemos colocar como também a perda da autoestima das crianças, dos adolescentes que irão perder, como nós, inclusive, já verificamos que as crianças ainda na escola, ainda no ensino fundamental, já estão perdendo a sua dentição. Mas eu escuto com atenção o vereador Carlos Gueiros. Vereador André Regis, Vossa Excelência começou dizendo que a iniciativa do projeto por parte de Vossa Excelência tinha sido colocando no papel aquilo que era desejo, era resultado de reuniões de representantes da sociedade e sociedade que tecnicamente tinha condições de opinar sobre o assunto, que são os profissionais da área. Ocorre que nem sempre o que a sociedade deseja nós podemos atender, porque nós temos limitações legislativas. E aí é preciso que a gente esclareça a sociedade, seja sincero com a sociedade, dizendo que, na nossa opinião, aquilo devia ser lei. Agora, infelizmente, a lei maior, a qual nós estamos subordinados, nos impossibilita de tentar transformar aquilo que a sociedade e nós entendemos que devesse ser lei. A nossa lei orgânica está agora sendo revisada. E acho que é uma oportunidade para Vossa Excelência e os demais proporem alterações para que esse Poder Legislativo possa tomar iniciativas na administração pública. Porque a nossa lei orgânica nos impede de adentrar na organização administrativa do Executivo. Eu não teria nenhum pejo de votar derrubando veto, se eu não visse nenhum impedimento legal. Mas quando eu vou consultar a nossa Constituição, eu verifico que o assunto ele está realmente adentrando nas atividades do Poder Executivo. Então, só nos resta levar aquele assunto que foi tratado num outro documento, que é uma indicação ao prefeito dizendo que houve uma reunião, que os representantes profissionais da área entenderam que deveria ser assim e pedindo que ele inclua no programa de governo. Infelizmente, resta a nós apenas de mão estendida pedir pelo amor de Deus, porque é a Constituição que diz.
Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu concordo com o mérito. Agora, a forma, eu realmente, depois de examinar, verifiquei, né, que não é a forma que nós devamos adotar dentro das nossas limitações. Muito obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu lembro aqui que isso é uma derrubada de veto, e eu lembro também que Vossa Excelência esteve presente durante a aprovação do projeto. Essa Casa aprovou por unanimidade. Eu, inclusive, acredito que não estamos aqui nos intrometendo na administração pública, nós estamos dentre as diversas possibilidades de administração da escola que pode existir. Existem princípios, e os princípios prevalecem. E entre os princípios estão o do cuidado com a criança. Nós estamos aqui tratando do que é o mais importante. Se esta casa ela não tiver competência para aprovar um programa de saúde bucal, que as crianças tenham escovação na escola, este poder, de fato, ele é irrelevante. E eu acredito que a gente tem aqui uma oportunidade histórica de aprovar este projeto, de derrubar este veto, por questão, inclusive, humanitária. Essas crianças, olha, a consequência da não aprovação deste projeto certamente será adultos sem a dentição. E a prefeitura vai ter que gastar, aí sim, e gastar depois do dano feito. E o dano é irreversível. Nós estamos aqui com a oportunidade de, com um programa de saúde bucal, um programa onde nós vamos oportunizar que as crianças tenham a escovação nas escolas. Ora, se nós não temos a possibilidade de aprovar aqui um projeto de saúde bucal, eu pergunto o que é que nós estamos fazendo aqui. Esta casa tem competência, sim, tem competência constitucional para atender aos interesses locais. Isso é o que determina o artigo 30 da Constituição. E nós temos orçamento, nós temos 25% de tudo que o município produz é encaminhado às nossas escolas. Se essa escola, que recebe 25% de tudo que a cidade produz, não for capaz de estabelecer com receita própria o programa de saúde bucal, nós estamos aqui, mais uma vez, eu repito, legislando sobre coisas que não são importantes. E nós devemos dar uma satisfação ao nosso futuro a partir do cuidado das nossas crianças. Então, eu renovo o apelo, lembro que nós já aprovamos, na outra legislatura, claro, este projeto que foi festejado pela comunidade dos que trabalham com a saúde bucal. Aqueles que são profissionais da odontologia, que foram, inclusive, os responsáveis para que eu fosse apenas o instrumento de encaminhamento desse projeto que se transformou em lei e que, lamentavelmente, teve o veto dado pelo prefeito Geraldo Júlio. O custo será imenso caso esse veto ele seja mantido. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Carlos Gueiros deseja discutir. Senhor presidente, senhores vereadores, não era a minha intenção continuar a discussão. No entanto, eu fui provocado pelo ilustre vereador que me antecedeu, quando ele arguiu que eu estava aqui na hora da votação. De fato, não somente eu, e o que é pior, é que eu não dei apenas o meu voto, eu fazia parte da Comissão de Legislação e Justiça, que deu parecer favorável certamente a esse projeto. Então, eu não me nego de assumir as coisas que inadvertidamente eu faço. Não foi só o voto, mas foi também o parecer da comissão. Agora, por que eu fiz isso? Porque eu não sou autoridade no direito, eu não tenho curso de direito, eu não conheço, diferentemente de Vossa Excelência, que é professor da matéria, então tem muito mais autoridade do que eu para contestar o parecer do prefeito com relação à inconstitucionalidade. E eu respeito isso. Então, eu apenas estou me explicando
diante da colocação que foi feita à imprensa, ao público, aos colegas, e acho que essa justificativa minha, ela vale para todos os outros que votaram favoráveis. Porque quantos projetos nós temos votado? Porque muitas vezes a gente vota pelo mérito da questão. O mérito dessa questão não tem discussão. Não tem discussão. Por quê? Porque é provocado por quem entende do assunto. É da praia exatamente dos odontologistas. Então eu vou discutir os companheiros aqui. Então, no mérito, não tem discussão. Agora, infelizmente, eu continuo dizendo, nós temos limitações. E aí, quando a gente não aceita esse tipo de limitação nesse nível da legislatura, aí a gente deixa de ser candidato a vereador e vai ser candidato a deputado federal para poder, então, influir na solução dos problemas. Como eu ainda não quis modificar, eu continuo me candidatando e o povo me trazendo a ser vereador do Recife, reconhecendo as limitações desse legislador. Muito obrigado, senhor. Continua em discussão. Encerrar a discussão. Votação. Solicito a líder do governo que faça o encaminhamento da votação. E também solicito a líder da oposição que também faça. A oposição encaminha voto sim ao projeto, senhor presidente. Vereadora Aline, como encaminha Vossa Excelência? Não. Não aos projetos. Senhores vereadores e vereadoras, trata-se de matérias de quórum absoluto, por isso peço a Vossas Excelências que registrem os seus votos no painel. Vereador Fred Ferreira, como vota Vossa Excelência? Vereador Marco Aurélio, como vota Vossa Excelência? Vereador Marco Aurélio. Vota aí, Excelência. Cadê? Tem mais alguém? Vereador Rodrigo Coutinho, como vota Vossa Excelência? Encerrada a votação, né? Encerrou a votação. Maguari está aí, está ali. Vereador Maguari. Peço que Vossa Excelência declare seu voto, Excelência.
Não, senhor presidente. Não tem mais nada, né? Encerrada a votação, solicito ao vereador Marco Aurélio que faça o anúncio do resultado. Votaram, senhores e senhoras vereadoras, 6 votos sim, 18 votos não e 5 abstenções. Mantidos os vetos. Esse que é a vereadora. Esse que é as vereadoras. A vereadora seja, né? Esse aqui. Hein? Discussão agora, única. Marília, agora. Discussão única, maioria absoluta do veto total do excelentíssimo senhor prefeito do Recife ao projeto de lei número 125/2015, Discutir, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão, vereadora Marília Reis, para discutir. Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, venho na tarde de hoje, onde estamos votando vetos, mais uma vez arbitrários, do prefeito, e tomei o veto ao projeto 125 simplesmente como exemplo. Um exemplo da política que vem sendo praticada no Recife e no Estado, de total desrespeito com o Poder Legislativo e descaso com a população do Recife. O projeto 125 trata de uma lei, um projeto de lei, que dispõe sobre a divulgação dos valores arrecadados em multas, preferencialmente que sejam divulgados no site da CTTU, para que o contribuinte saiba exatamente quanto está entrando nos cofres públicos provenientes de multas e a que é destinado esse valor. E eu entendo, enquanto legisladora que sou dessa cidade, e foi assim que nós entendemos na hora que votamos esse projeto, que a intenção seria apreciar, que o contribuinte apreciasse se esse valor que está sendo pago das multas está sendo utilizado para evitar multas futuras, para ser usado em ações de educação no trânsito, enfim. Mas foi vetado, mais uma vez, com a clara intenção de não dar transparência ao que acontece com os gastos públicos. Mas teve algo em particular nesse projeto que me chamou a atenção. Se Vossas Excelências observarem a justificativa que foi dada por algum procurador do município, mas assinada pelo prefeito, provavelmente sem ler, porque o descaso com esse poder é tanto que provavelmente o prefeito nem lê o que está assinando, os vetos que estão assinando, e sequer mostra uma preocupação política com sua base, já que esse veto foi de uma vereadora de sua base de governo. Mas ele trata, na justificativa, como se o projeto quisesse explicitar cargos que estão sendo criados em determinado órgão. Então, tá se vendo, presidente, que é um erro, claro, eu vou ler a íntegra do veto, para que Vossas Excelências vejam o escárnio a que está submetida essa casa. Cumprimentando Vossa Excelência, usando a prerrogativa que me é conferida pelo artigo 54, inciso 5º da Lei Orgânica, venho comunicar ter decidido vetar totalmente o projeto de lei número 125 de 2014, que dispõe sobre a divulgação dos valores arrecadados com multas de trânsito e da outras providências. O Supremo Tribunal Federal entende que em tais normas que criam programas, há consequências no esquema organizatório da administração, que o contribuinte queria proteger, deixando ao chefe do Executivo a iniciativa de projetos que criem ou extingam ministérios e órgãos da administração pública. Assim, não se pode desconsiderar o reenvio que é feito ao artigo 84, inciso 6º,
que estabelece uma verdadeira reserva de administração, deixando ao chefe do Executivo o poder de tratar da organização e do funcionamento da administração. Assim, excepcionalmente, a organização e funcionamento da administração pode vir em lei, e não em decreto, quando aumentar despesas, criar ou extinguir cargos. Então, salvo engano ou salvo qualquer falha na minha alfabetização, eu não vejo sentido da justificativa do veto com o projeto. Então, eu gostaria de chamar mais uma vez, quando discutimos esse tipo de problema aqui nessa casa, chamar mais uma vez as consciências de Vossas Excelências. Porque hoje é uma vereadora, colega da base do governo, que está sendo desrespeitada. E, na pessoa dela, está sendo desrespeitado todo o povo do Recife, que é representado por todos nós. Mas, mais adiante, isso pode acontecer com um de vocês ou com uma de vocês. Mas eu escuto o vereador Carlos Gueiros. Vereadora Marília, eu quero me congratular com Vossa Excelência por, aproveitando a ausência da autora do projeto, vi chamar a atenção para que isso não passasse despercebido. Este caso realmente é completamente diferente do anterior. Se aqui tivesse vinculando a arrecadação das multas a uma qualquer despesa, seria inconstitucional, porque é a Constituição da República que assim proíbe. Mas eu não estou vendo nenhuma inconstitucionalidade, nem ele apresenta aqui inconstitucionalidade. Ele apresenta, nas palavras que Vossa Excelência leu aí, o prefeito quase que dizia que não era conveniente ao prefeito fazer a publicização da aplicação da arrecadação das multas. Só faltou, para ser bem claro, dizer isso aqui. Aqui não está alterando nada. É diferente, não está criando uma obrigação, apenas está dizendo para ele publicizar. E ele resolve como é que ele quer fazer essa publicidade. Diz aqui, disponibilizará para consulta na internet relatório detalhado da arrecadação das multas sob a administração do município através da CTTU, assim como a destinação dos recursos. Quer dizer, ele aplicou em quê? É um esclarecimento, é transparência. E eu não encontro nada demais aqui, nesse projeto. Diferentemente do outro, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não estou vendo motivos aqui de veto, não. A única coisa que pode ser é que não é conveniente para o Executivo. Outra coisa eu não encontro. E essa palavra ele não utilizou aqui. Ele diz que, e no fim, excepcionalmente, a organização e o funcionamento da administração podem vir através de lei, não em decreto, como ele faz, quando aumentar a despesa ou criar cargo. Criar e excluir cargo, que não é o caso. Aqui é uma publicidade. Então, eu concordo com a observação que Vossa Excelência está fazendo e lhe parabenizo mais uma vez por ter chamado a atenção, já que ela não está presente. Eu concordo com Vossa Excelência e eu também não aceito o veto. E, senhor presidente, eu espero que os senhores vereadores entendam que o projeto aqui apenas está determinando que ele faça publicidade dos valores e como os utilizou. Transparência. Muito obrigado. Muito obrigada, vereador Carlos Gueiros. Incorporo a parte de Vossa Excelência e reitero, parabenizo também Vossa Excelência por priorizar a independência desse poder. Isso é bom para a cidade, isso é bom para a democracia. E reitero que, além de só faltar dizer que não era de interesse do prefeito divulgar essa informação, a justificativa foi totalmente mal elaborada e provavelmente trocaram ou copiaram e colaram de um projeto que não tinha nada a ver com esse. Mas eu escuto meu colega, vice-líder da oposição, Ivan Moraes. Vossa Excelência está de parabéns por ter trazido a discussão sobre esse veto, e é um veto que precisa ser derrubado por um vício de inconstitucionalidade. O veto é inconstitucional.
O Brasil foi o 89º país do mundo a ter uma lei de acesso à informação. Nós não tínhamos a lei do acesso à informação nacional até o ano de 2011. Fomos muito atrasados, vereador Benjamin. Em compensação, nós temos uma das melhores leis de acesso à informação do mundo. Demoramos muito para fazer a lei, mas temos uma lei muito boa. E logo no artigo 3º da lei do acesso à informação, está escrito lá que a partir da lei do acesso à informação, a transparência é a regra, o sigilo é a exceção. E que boa parte das informações que são de interesse público precisam ser colocadas naquilo que se chama transparência ativa, que é diferente da transparência passiva, porque a transparência ativa dá conta daquelas informações que o poder público, seja a prefeitura, seja Estado, seja o governo federal, tem a obrigação de disponibilizar, independente de alguém perguntar. Esse projeto de lei, o projeto de lei muito bem feito, da vereadora Michele Collins, diz justamente isso. Esse tipo de informação que já estaria disponível na transparência passiva, ou seja, qualquer cidadão que hoje quiser perguntar para onde vai esse dinheiro, em 20 dias a prefeitura já está obrigada a responder, hoje, apenas está colocando a informação como obrigatoriedade na transparência ativa. Aquele dado que a prefeitura precisa disponibilizar sem que necessariamente seja perguntada. Se a gente mantém esse veto, se a gente não diz não a esse veto e sim ao projeto de lei, a gente vai estar, esta casa, conivente com a obscuridade com que é feito o gasto do recurso público na nossa cidade. Nenhum vereador, nenhuma vereadora que está aqui hoje pode ser conivente em uma prefeitura que quer esconder como gasta o dinheiro. Nosso secretário, vereador Marco Aurélio, tem empreendido uma luta contra a indústria da multa. O mínimo que a gente precisa saber, até para poder decidir se o projeto de lei do vereador Marco Aurélio é bom ou ruim, é saber para onde vai esse dinheiro, como ele está sendo gasto. O dinheiro é da população, a prefeitura usa e não pode esconder como é que usa esse dinheiro. Muito obrigada, vereador Ivan Moraes. Vereadora Marília, antes da senhora terminar o seu discurso, eu gostaria de convidar o ex-governador, o prefeito, o ministro Joaquim Francisco para fazer parte aqui da mesa dos trabalhos dessa tarde. E quero pedir uma salva de palmas para ele. Vereadora, peço que Vossa Excelência se encaminhe para o final do seu discurso. Muito obrigado. Vereador Ivan Moraes, agradeço a parte de Vossa Excelência e reitero o encaminhamento da oposição para que vote sim ao projeto e também deixar claro que aqui nós estamos fazendo o papel de representantes do povo do Recife, já que, apesar de não ser minha autoria do projeto, mas a partir do momento que essa casa o aprova, ele passa a ser da cidade do Recife. Muito obrigada, encaminhamos o voto sim. Continue em discussão. Continue em discussão. Encerrar a discussão. Solicito a vereadora líder do governo que encaminhe, faça o encaminhamento da votação. Não ao projeto. Solicito a vereadora líder da oposição que também faça. Marília. Marília, como é que você faz? Não, encaminhe. A oposição encaminha voto sim ao projeto. Senhores vereadores e vereadoras, trata-se, como falei, de matéria de maioria absoluta. Solicito a Vossas Excelências que resistam seus votos no painel. Você é meu amigo, meu mentor intelectual nessa casa.
virando a casaca. Presidente, eu quero justificar meu voto. Tem mais aqui. Aderaldo tá aí, tá não, né? Aderaldo. Eu estou querendo deixar minha liga votar. Vai me... Cadê Maguari? Com a encerrada a votação, Maguari, vereador Maguari. Senhor presidente, eu voto não no projeto. Encerrada a votação, solicito ao vereador. Eu quero me abster do meu voto, presidente. Apareceu, Maguari. Maguari apareceu lá. Tem uma tecla amarela aí, excelência. Solicito ao vereador Marco Aurélio que faça o registro do resultado da votação. Senhores e senhoras vereadores, 10 votos sim, 17 votos não e uma abstenção, senhor presidente. Mantido o veto. Vossa Excelência pediu para justificar o seu voto. Vossa Excelência tem 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, serei breve, senhor presidente. Nós estamos aqui presentes hoje, temos a honra de receber nessa casa o ex-governador e ex-prefeito do Recife, ministro dos 100 dias do governo Sarney, que mostrou que Pernambuco, que seus políticos têm coerência. Eu quero deixar bem claro aqui que, infelizmente, eu fui obrigado a votar, sim, fui obrigado a votar contra o veto do prefeito, porque não fazem o dever de casa. Nós não podemos votar nesse projeto com a justificativa que estava nele. Se eu votasse com ele, eu seria incoerente, senhor presidente. Por isso, eu não podia deixar aqui ainda de ser levantado pelos ares lá de Macaparana e fugir com a minha consciência, porque lá fora eu tenho que justificar o meu voto e meu povo. E eu sou governista, mas talvez sirva de alerta para o governo que mande as coisas para cá certa, que pelo menos leiam e não nos coloquem em saia justa. Obrigado, presidente. Continuamos a ordem do dia. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura. Vou votar em você para deputado. Conto com você. Discussão única do requerimento 3374, de autoria da vereadora Natália de Meludo. Também o 3375, 3376, 3387, 3388, 3389, todos de autoria da vereadora Natália de Menudo. Coloco todos em discussão. É encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 3377, 3378, 3379, 3380 e 3381,
todos do ano 2017 e de autoria do vereador Aerto Luna. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 3383 a 3386, todos de autoria do vereador Romero Albuquerque. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 3390 e 3391, ambos de autoria do vereador Gilberto Alves. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, todos de autoria, todos do ano 2017, de autoria do vereador Fred Ferreira. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 3.400, 3.401, 3.402, 3.403, 3.404, 3.405, 3.406, 3.407, 3.413, 3.414, 3.415, 3.424, 3.425, 3.426, 3.427, 3.428, 3.429, 3.430, 3.431, 3.432, 3.400, ambos de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 3.417, 3.418, todas de autoria da vereadora Michele Collins. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 3.419 a 3.423, todos de autoria do vereador Hélio da Guabiraba. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do parecer 201/2017 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 30/2013, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Pois não, excelência. Gostaria de sugerir que os pareceres da redação fossem votados em bloco. Defiro o pedido de Vossa Excelência com a permissão do plenário. Não havendo ninguém contrário, aprovado. Peço a Vossa Excelência que faça a leitura em bloco. Discussão única dos pareceres 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, todos do ano de 2017. 2007, 2008, tá. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Segunda discussão do parecer número 90, 2015, da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 238/2014. Em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, amanhã, dia 18 de maio, quinta-feira, às 10 horas, haverá uma reunião plenária em caráter solene. Reunião solene para a entrega da medalha do mérito José Mariano ao desembargador Antônio Alves da Silva. Proposta de autoria do excelentíssimo senhor vereador Antônio Luiz Neto. Pela ordem, presidente. Todos convidados e peço a presença de todos. Eu também gostaria de convidar todos os vereadores. Na sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós teremos a posse do novo Parlamento Jovem do Recife. Foram mais de 232 inscritos, né, eleitos 39, representando vários segmentos da sociedade, e estarão tomando posse na próxima sexta-feira, às 9 da manhã. Faço questão de convidar todos os vereadores. Obrigado, excelência. Senhor presidente. Pois não, excelência.
Eu gostaria de lembrar a todos também que na próxima semana, na quinta-feira, nós iremos fazer a homenagem ao ex-prefeito Joaquim Francisco, à tarde. Então, eu acho que seria renovar o aviso, na medida que também foi uma proposta aprovada por todos, por unanimidade. Obrigado, Excelência. Nesse momento, passo ao prolongamento da ordem do dia. Requerimento número 3553/2017. Requer a mesa, diretor, ouvido plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja reservado o espaço plenarinho para a realização de uma audiência pública. O autor é o vereador Rinaldo Júnior. Coloca em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Terminada a leitura, senhor presidente. Não havendo mais nenhuma matéria a tratar, passo ao grande expediente, convidando o primeiro vereador inscrito, vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência tem 15 minutos. Mais uma vez, boa tarde, senhoras e senhores vereadoras e vereadores, colegas da imprensa, senhor presidente, e vocês que vêm mais uma vez a brilhantar essa plenária, quando participam dela, vindo e sentando aí nas galerias. Hoje, dia 17 de maio, celebramos o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Por que hoje? Porque há 17 anos, há apenas 17 anos, a Organização Mundial de Saúde deixou de incluir a homossexualidade entre uma das patologias conhecidas pelo mundo. Quer dizer que até muito pouco tempo, há 20 anos, a homossexualidade era considerada uma doença, pelos aqueles e aquelas que estudam a saúde e que determinam, através da Organização Mundial de Saúde, quais são os pré-requisitos, quais são as diretrizes que têm que ser estabelecidas para os sistemas de saúde em todos os países. Isso quer dizer que há apenas 17 anos, o mundo acordou, tecnicamente, oficialmente, cientificamente, para o fato de que a sexualidade não dominante não é uma patologia, não é uma doença, não precisa, não deve ser tratada como uma doença. Ninguém pode ser curado, ninguém pode pretender uma cura por ter uma sexualidade que não é aquela heterossexualidade normativa, ou seja, aquele requisito equivocado de que todas as pessoas devem ter a mesma sexualidade. Hoje é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Por que essa palavra fobia, vereador Rinaldo Júnior? Que muitas vezes é associada a esses preconceitos que a gente vive na sociedade. A fobia vem do medo, que vem da falta de conhecimento, que vem da ignorância. A melhor maneira de combater a LGBTfobia, a homofobia, a lesbofobia, a transfobia, todas essas fobias, frutos do medo e da ignorância, é com educação, é com informação. Quando a gente sabe do que se tratam as coisas, a gente não tem medo das coisas. E o ser humano é um bicho engraçado, vereador Almir. Às vezes a gente se comporta de forma reativa, de forma às vezes agressiva, perante as coisas que a gente não conhece, perante as coisas das quais a gente tem medo. Então eu queria utilizar um pedaço desse grande expediente para dialogar um pouco com vossas excelências, para tentar dirimir algumas dúvidas frequentes, frutos da desinformação que a gente tem, que muitos e muitas da nossa sociedade têm sobre esse tema. E muito disso é induzido pela própria sigla, a LGBT, algumas pessoas já falam LGBTI, tratando uma população também intersexual. E aí, no mesmo termo, na mesma sigla, se misturam sexualidade e gênero, que são dois conceitos científicos diferentes. O gênero é como eu me relaciono comigo mesmo. É o ser humano, a ser humana, consigo mesmo, consigo mesma. Então, a identidade de gênero é a forma com que eu me vejo
ou que cada pessoa se vê perante o mundo. Eu nasci com um corpo masculino e, ao longo de minha vida, sempre me percebi enquanto homem. Eu me identifico em gênero com o meu corpo, como ele veio na sua biologia. Isso me caracteriza como uma pessoa cisgênera. Caso eu não me identificasse com o meu gênero, com o qual nasci, eu seria uma pessoa transgênera. Então, o gênero, cis ou trans, diz respeito nada mais, nada menos do que a forma com que eu me vejo. Os seres humanos podem ser cisgêneros, se reconhecem enquanto gênero com aquele sexo biológico com que nasceram, ou transgêneros ou transgêneras, se não se identificam com aquele sexo biológico com o qual nasceram. Homens ou mulheres. Há homens transgêneros e há mulheres transgêneros. Essas pessoas precisam ser tratadas de acordo com a identidade de gênero que se assumem perante o mundo. Uma mulher transgênera se comporta como mulher, deve ser tratada como mulher. Um homem transgênero se comporta como homem, deve ser tratado como homem. Uma outra coisa diferente é a sexualidade. A sexualidade, sim, voltando para a transgeneridade, há também aquelas pessoas que não se identificam nem com um gênero, nem com o outro. São aquelas chamadas de transgênero não binário, porque não admitem um binarismo de gênero, ou também chamadas intergênero, que estão ali entre um gênero e outro. Sexualidade é diferente. A sexualidade é como eu me comporto diante do mundo e das minhas atrações, das minhas relações com outras pessoas. E aí, dentro do quesito da sexualidade, a pessoa pode ser heterossexual, pode ser homossexual, ou pode ser bissexual, ou pode ser assexuada, uma pessoa que não se relaciona sexualmente com outras pessoas. Uma pessoa pode ser uma transexual feminina e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa lésbica. Uma pessoa que nasceu equivocadamente, ou que se sente equivocadamente, num corpo masculino, mas que se identifica no gênero feminino, ou seja, transgênera, ela pode ter uma sexualidade ou bissexual, ou heterossexual, ou homossexual. Note que não é tão complicado assim, quando você coloca nos termos que a ciência já nos ajudou a entender. Não é tão complicado assim perceber que as pessoas precisam ser identificadas e respeitadas de acordo com o gênero com o qual se identifica. Eu desafio todos os homens cisgêneros, todas as mulheres cisgêneras que estão aqui hoje, a serem tratadas pelo gênero com o qual não se identifica. Já pensou como seria, vereador Anderson, se Vossa Excelência fosse tratado como mulher, visto que acredito e vejo que Vossa Excelência se comporta como homem, se percebe como homem na nossa sociedade? É inconcebível que hoje, em 2017, pessoas transgêneras não sejam respeitadas pelaquilo que elas são, que homens transgêneros não sejam respeitados pelaquilo que eles são, e que as pessoas sejam classificadas de acordo com a sua sexualidade, que não diz respeito a ninguém além delas mesmas. É preciso educação, é preciso formação, é preciso conhecimento. Diferente das trevas, a gente precisa iluminar esse assunto, vereador Anderson. Vereadora professora Ana Lúcia. Esses temas precisam ser dialogados em sala de aula. É preciso ter políticas públicas que garantam às pessoas que são violadas na sua identidade de gênero ou no respeito à sua orientação sexual, o atendimento que precisam. Ninguém morre, ninguém é assassinado por ser homem cisgênero. Não há casos de ninguém que tenha sofrido preconceito pelo único fato de ser um homem cisgênero. Mas pessoas morrem por serem transgêneras. Pessoas são assassinadas. O nosso país é recordista mundial de assassinatos por preconceito, por LGBTfobia. O enfrentamento a essa violência não é uma opção na contemporaneidade, é uma obrigação que o poder público precisa enfrentar, municipal, estadual e federal. E essa casa precisa dar o exemplo. Na semana que vem, votaremos nesse plenário a instalação do Conselho Municipal LGBT. É uma pauta da Prefeitura.
Uma pauta que tenho certeza que o Poder Executivo tem todo o interesse que seja aprovada. E eu espero contar com o voto de cada vereador e de cada vereadora daqui, para que a gente saia do mundo das trevas, para que a gente possa discutir política para garantir o direito da população LGBT, com a mesma tranquilidade que a gente discute todas as outras políticas, garantindo o direito ao respeito de toda essa população que existe de forma muito visível na nossa cidade, graças a Já, para que elas possam aparecer, para que elas possam existir e ter todos os seus direitos garantidos. Rogo que todos votemos a favor do Conselho LGBT e também que venham na audiência pública que vamos realizar no próximo dia 24 de maio, a partir das 9 horas da manhã, sobre todas as políticas públicas para esse segmento. Agora ouço a parte do vereador Anderson. Vereador Ivan Moraes, certamente se fosse tratado com mulher, seria melhor tratado, vereador. Mas, tirando a brincadeira, eu quero dizer a Vossa Excelência que nós não podemos mais aceitar, nós não podemos mais admitir, chegar no século XXI e ainda passar por constrangimentos, por falta de tolerância, por desrespeito a seres humanos, independente da sua opção, seja na questão de gênero, seja na questão ideológica, seja na questão social, a questão de raça. Nós não podemos mais estar no mundo de hoje, com tanta informação, uma informação acessível a todos. Vossa Excelência deu uma aula aqui de como interpretar essa questão de gênero, mas o nosso posicionamento, inclusive, motivo aqui até de uma iniciativa nossa, uma lei municipal de colocando o Recife como a capital da tolerância, na verdade é um gesto desta casa para mostrar que nós devemos ser tolerantes, devemos ser respeitosos. Quando tratamos do outro, nós tratamos de um ser humano que tem seus sentimentos, que tem suas convicções, que tem suas posturas e tem seus entendimentos pelo mundo. Então, vereador Ivan Moraes, é um debate muito importante que Vossa Excelência trouxe para a tarde de hoje, que será muito bem debatido também na próxima semana, aqui nesta casa, e que a gente tem um posicionamento muito firme, muito claro em relação à defesa da tolerância e do respeito entre os seres humanos. Então, eu registro e parabenizo Vossa Excelência estar trazendo o tema para a tarde de hoje. Profundamente agradecido pela vossa parte, Vossa Excelência, vereador Anderson, apenas contribuindo para a nossa reflexão. Infelizmente, a gente não pode garantir que Vossa Excelência seria melhor tratado se fosse mulher, porque nós homens, infelizmente para nós, não somos assassinados por sermos homens, enquanto uma quantidade muito grande de mulheres no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, são assassinadas por feminicídio apenas pelo fato de serem mulheres. E a sexualidade e o gênero não são opções. O gênero é uma identidade e a sexualidade é uma orientação. As pessoas não escolhem ser homens ou serem mulheres, as pessoas tornam-se, compõem-se homens e mulheres através da lida, através dos componentes sociais que estão incluídos nessa identidade. As pessoas não escolhem ser homossexuais ou heterossexuais ou bissexuais, as pessoas orientam-se através do sentimento que lhes é colocado enquanto seres humanos e seres humanas que são. É fundamental que a gente vá além da tolerância e garanta que as pessoas sejam respeitadas na sua individualidade, na sua identidade, na sua orientação sexual. E esta casa precisa dar o bom exemplo quando votará certamente na semana que vem a favor da implementação de um conselho municipal para políticas para lésbicas, gays, bissexuais e pessoas transgêneras, para que esses próprios grupos possam cada vez mais articular-se e incidir sobre a política pública que diz respeito a políticas para eles e para elas mesmas. Muito agradecido a Vossa Excelência e a todos e a todas. Dando prosseguimento ao grande expediente, gostaria de convidar o próximo orador inscrito, o vereador Amaro Cipriano Maguari. Não estando presente, gostaria de convidar o próximo orador inscrito, o vereador Rinaldo Júnior. Boa tarde, senhoras. Boa tarde à imprensa. Boa tarde a todos que me assistem pela TV web. Antes de entrar na pauta e o motivo que eu subo essa tribuna, eu quero dizer que hoje, nessa sessão, o governo hoje teve a vitória mais silenciosa desse ano.
muitos governistas que votaram não ao projeto, pelo sentimento do olhar, me disseram que não foi a vontade deles. Mas vamos seguir aqui Eu quero, primeiramente, fazer uma denúncia. E aproveitando que nesta casa existem grandes, aí eu tenho orgulho de fazer parte dela, grandes representantes da educação do município. O vereador André Regis, professor André Regis, a professora Ana Lúcia e o professor Antônio Luiz Neto, que no dia de ontem, brilhantemente, a vereadora Ana Lúcia e o professor André Regis defenderam a estrutura escolar no dia de ontem. Prestei muita atenção. Mas defender uma estrutura escolar é também, sem dúvida, pensar no professor, porque é ele o principal responsável por educar as crianças do nosso município. E hoje eu posso dizer que o excelentíssimo prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, ele não está cumprindo a lei 11.738/2008, que é a lei do piso nacional dos professores. Verdade. O aumento concebido em janeiro foi de 7,64%, que até hoje, no mês de maio, esse aumento ainda não foi repassado para os professores. Então eu posso dizer nessa tribuna que o prefeito não está cumprindo a lei, que todos nós somos obrigados a cumprir a lei. Mas hoje a Prefeitura do Recife, e eu digo isso com autoridade, porque eu fui procurado por professores da rede, que me preocuparam, porque é de imediata a atenção que o prefeito mande para essa casa o reajuste, para que todos nós possamos votar. E até agora, maio, não aconteceu. Em seguida, eu já subi essa tribuna diversas vezes. E, coincidentemente, eu vou subir pela terceira vez para discutir o mesmo assunto, que também fui procurado pela população. No dia 14 de fevereiro de 2017, eu estive nessa tribuna. No dia 13 de março de 2017, eu estive nessa tribuna. E hoje, 17 de maio, eu subo mais uma vez para bater palma de parabéns para você, para o prefeito Geraldo Júlio, em comemoração aos 2 anos de uma obra atrasada e inacabada, que se chama o Hospital Veterinário da cidade do Recife. Um grande marketing que foi feito durante a campanha e que, infelizmente, hoje, segundo o site da prefeitura, inclusive, fontes da própria gestão, esse hospital teria 25 médicos. Esse hospital ia ser responsável por mês atender 1.320 consultas, 1.320 radiografias, 550 ultrassonografias por mês. E transformando isso no atraso, eu posso dizer hoje que o Recife hoje deixou de ganhar, até agora, 31.680 consultas aos animais da cidade do Recife. 31.680 radiografias. 2.640 procedimentos oncológicos, por exemplo. E sem falar que esse hospital não consta a castração. No seu planejamento, Romero, que você conhece tanto esse assunto. Mas mais pasmo ainda eu fico, senhores, que essa obra não vai sair do papel, gente. Porque todos esses serviços aqui já teve uma dotação, já teve uma licitação. E sabe o que aconteceu, senhores? Que não foi divulgado? Não apareceu sequer um concorrente. Então eu vou avisar a todos vocês, os defensores dos animais, aos vereadores dessa casa e ao prefeito Geraldo Júlio. Quando ele inaugurar essa obra, eu espero que ele inaugure, porque aqui não é quanto pior, melhor. Ele vai inaugurar lá com uma mesa e um veterinário somente para dar consulta. Porque não vai existir maquinário responsável para atender as consultas e as radiografias. Vamos ser bem claros. Porque vira e mexe, todas as eleições, aparece uma foto na propaganda eleitoral com um cachorrinho no braço. Mas na hora que está lá, e eu desafio qualquer vereador dessa casa a ir comigo lá,
Por isso que eu falo que é uma obra inacabada e abandonada. Porque eu tive acesso direto. Eu entrei, abri o portão, sem sequer ser oportunado nem por um vigilante. E que hoje é um canteiro de lixo somente aquela obra. Então eu venho com 2 denúncias. A primeira é o não cumprimento do piso do magistério, professor. Desde janeiro de 2017 que não é cumprido. A segunda é que esse hospital não vai sair do papel como é que é para sair. Como foi prometido em todos os sites da prefeitura. Não vai sair, porque a licitação aconteceu e não apareceu ninguém para concorrer. Porque houve uma falta de planejamento, como foi para conceber essa obra. Mas eu escuto a nobre vereadora, professora, minha amiga de partido, vereadora Ana Lúcia. Vereador Rinaldo Júnior, é com imensa satisfação que eu tomo a liberdade de lhe partilhar nesta tarde para compartilhar com a vossa fala em relação ao cumprimento do piso salarial do Grupo Ocupacional Magistério da Rede Municipal de Ensino. É lamentável a essa data deste mês ainda não ter sido dado um pronunciamento pela mesa de negociação de salários para a categoria de professores. Inclusive, eu quero registrar aqui que na última sexta-feira, o Simpere e um grupo de professores que realizaram uma assembleia aqui no pátio externo desta casa, nos procurou. Acredito que também procurou outros vereadores. E pediu que nós estendêssemos aos demais parlamentares desta casa a adesão a esta luta, que era justíssima. E como bem disse o senhor, só está sendo pedido o cumprimento do piso salarial, que é uma lei federal. Este reajuste, ele é dado anualmente e ele é dado no início do ano. É uma luta de toda a categoria de professores, esse reajuste, e até a essa data ainda não foi enviada para esta casa, não é, o projeto para que seja pago aos professores, inclusive com retroativo a janeiro. Então, eu quero me solidarizar com o senhor e também colocar que existem outros pontos de pauta também nesta campanha salarial que ainda também não houve encaminhamento. E, desde já, eu gostaria de convidar, não é, agora em público, os demais vereadores para estarem amanhã, às 11 horas, na reunião da Comissão de Educação, na sala de comissões, onde o Simpere vai estar presente com os seus representantes, porque me solicitou a presença para colocar na comissão a adesão desta casa à luta. O que o Simpere pede, em nome de todos os professores da rede municipal de ensino, é que esta casa se engaje nessa luta e garanta a reposição do cumprimento da lei do piso, para que os professores possam, de fato e de direito, terem esse reajuste em seus salários. Muito obrigada, vereador. Obrigada, vereadora. A senhora só vem a contribuir com esse nosso discurso, porque sofre na pele e conhece, é profunda conhecedora das questões da educação. Mas eu quero escutar o vice-líder do governo, meu amigo e rubro-negro, o Anderson. Já estamos comemorando a primeira vitória da final, né, vereador? Bem, Rinaldo, primeiro eu queria dizer a Vossa Excelência que, apesar do pessimismo, apesar do agouro, no que se refere ao hospital veterinário aqui da cidade do Recife, Vossa Excelência, pela postura que tem, e nós já, no início aqui da legislatura, já conhecemos um ao outro, eu tenho certeza que, brevemente, Vossa Excelência estará nessa mesma tribuna, fazendo os elogios ao primeiro hospital veterinário do norte-nordeste do nosso país. Da mesma forma como Vossa Excelência veio aqui cobrar o Compaz Ariano Suassuna, e hoje, quem quiser ir lá conhecer o Compaz Ariano Suassuna, sabe muito bem que é um equipamento de primeiro mundo, né, com equipamentos de primeiro mundo, né, com estrutura de primeiro mundo, com aulas que estimulam e são interessantes para aqueles moradores daquela região toda, vem transformando vidas. Vossa Excelência cobrou o Compaz Ariano Suassuna e ele está entregue à cidade do Recife. Outras capitais estão fazendo conta, vereador, para ver como é que fecha o ano, para não dar calote em 13º e pagamento de servidor. A Prefeitura do Recife está na expectativa de entregar um hospital para cuidar também dos animais, como já foi entregue o Hospital da Mulher, que cuida das pessoas, como será entregue até o final da gestão o Hospital do Idoso. Então nós temos aqui
na Prefeitura do Recife, uma gestão e um prefeito comprometido, uma gestão e um prefeito que não olha pelo retrovisor. Sabe por quê? Porque se formos analisar obras inacabadas, certamente, vereador Reinaldo Júnior, Vossa Excelência procure por onde Vossa Excelência circula, os partidos que Vossa Excelência apoiou na eleição passada. Veja lá o que foi deixado pelo prefeito João da Costa, o que foi deixado pelo prefeito João Paulo, e aqui eu posso dar o exemplo, por exemplo, da Via Mangue. Tantos anos para 3 gestões do PT não ter a capacidade de entregar uma obra inacabada que o prefeito Geraldo Júlio reverteu, acelerou e entregou para a cidade do Recife, modificando completamente o trânsito na zona sul da cidade. Então, eu tenho absoluta convicção, né, que se a licitação não ocorreu por falta de interessados, esse é o procedimento legal. Esse é o procedimento legal. A gestão trabalha, logicamente, dentro da legalidade. Mas sairá do papel, já saiu, está pronto o hospital, será equipado e terá equipe, trabalhadores, servidores, para promover o bem-estar e a melhoria e o avanço no que se refere também à causa animal aqui na cidade do Recife. Vereador Anderson, infelizmente eu sinto lastimável querer politizar um tema como esse. Mas eu quero dizer a Vossa Senhoria, Vossa Excelência, que em 2012 eu votei com Geraldo Júlio. Mas tive a sapiência de abrir os olhos antes e chegar aqui através de um voto popular, apoiando o prefeito mais popular dessa cidade. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que eu serei o primeiro, quando essa obra foi inaugurada, e vocês sabem bem disso, eu já cansei de subir essa tribuna para fazer elogios. Eu serei o primeiro, inclusive, Anderson, de ir com Vossa Excelência na inauguração da obra. Eu me comprometo a isso. Mas eu faço questão de dizer o seguinte: eu quero ver essa obra inaugurada como foi prometida. Se for com uma mesinha, com o veterinário atrás, eu me recuso a ir, porque não foi isso que o povo do Recife precisa. Mas eu escuto uma das maiores lideranças no segmento, meu vereador... Vereador Reinaldo Júnior, não há mais tempo para a parte. Não há vereador inscrito. Não posso... Quem é o próximo, entendeu? Não tem nenhum vereador inscrito, por isso não tem... Senhor presidente... Então... Você encerra, Vossa Excelência encerra a sua fala, e se a líder... Pronto, então por tolerância eu vou encerrar a fala e vou passar para você. Então, gente, eu estou aqui para discutir a cidade do Recife, e eu retorno a dizer, eu sou um que elogia quando tem que elogiar, mas que esse hospital foi um marketing do PSB, isso ninguém tem dúvida. Eu escuto o Romero, antes de terminar a minha fala. Você não falou agora? Não tem tempo mais para nenhum vereador partear. Só então, tempo de liderança. Então eu posso terminar meu tempo, né? Pode. Então, Romero, infelizmente, mas eu espero você, porque eu tenho certeza que você, mesmo como sendo na base do governo, você tem o maior interesse que esse hospital saia do papel. Os seus eleitores esperam isso, a sua cobrança e sua postura. Mas bem, eu termino a minha fala dizendo aqui nessa tribuna que tem que acabar com essa história de um vereador subir essa tribuna e o governo, a base governista, tentar politizar por obras e obras e obras. Vamos ser direto ao assunto. Me diga quando vai ser a inauguração, que eu, Reinaldo Júnior, estarei de braços dados, batendo palma, não para o prefeito, mas sim para a população que venceu essa batalha. Obrigado, e aqui eu me despeço, e obrigado pela atenção de todos. Finalizada a fala do vereador Reinaldo Júnior, gostaria de convidar a vereadora Aline Mariano pelo tempo de liderança do governo. Eu vou partir aqui. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, queria ter tido tempo de fazer o debate no microfone de à parte, mas não foi possível. Mas já respondi anteriormente e vou dar exatamente a mesma resposta que eu venho dando acerca do hospital veterinário. Diferente do que foi dito, tá? Que vamos ter no hospital veterinário uma mesinha, isso não é real. E eu queria passar o detalhamento acerca do hospital veterinário,
que é uma referência, que será uma referência no Norte e Nordeste. Foram poucos os governos que tiveram a coragem, e que têm a coragem, num momento difícil como esse, de tocar uma obra dessa magnitude. Então, nós estamos sendo cobrados pelo que nunca foi feito nessa cidade. Nós estamos sendo cobrados por coisas novas. A gente observa a situação no país, onde prefeitos e governadores de cidades com arrecadação muito maior do que a do Recife, sequer conseguem pagar uma folha de funcionários, de servidores. Nós temos na cidade do Recife um prefeito que faz, um prefeito que vai conseguir sim concluir as obras. Porque quando dizem que as obras elas estão abandonadas ou estão inacabadas, eu pergunto se o governo já acabou. O governo está iniciando agora, nós estamos há 6 meses. Nós estamos há um semestre de um governo que vem fazendo o que foi aprovado por mais de 500 mil votos. Então, não adianta botar gosto ruim, não adianta torcer contra, não adianta dizer que as coisas não vão ficar prontas, porque vão ser inauguradas sim. Tudo que foi iniciado nesta gestão, eu não tenho a menor dúvida que será concluído. E eu quero só dar aqui algumas informações acerca do investimento. O Hospital Veterinário contará com 25 médicos, 25 veterinários, que atuarão nas áreas clínica, cirúrgica, anestesia, emergência, laboratório, radiografia, ultrassonografia. O terreno é um terreno de 4,3 metros quadrados, 1,3 mil de área construída. O Hospital Veterinário do Recife terá 3 consultórios, 3 salas de cirurgia, um bloco laboratório, unidade de recuperação, posto de enfermagem, emergência com 2 isolamentos, sala de exames, 2 canis e outros espaços. Importante dizer também que algumas ações foram realizadas. Desde o início da gestão até agora, a Secretaria realizou cerca de 700 adoções de animais, 5,1 mil castrações em cães e gatos, 1,5 mil consultas dentro do programa veterinário nos bairros. A Secretaria também realizou capacitação de 1,1 mil policiais militares para identificação de possíveis maus tratos de animais, 300 palestras oferecidas em escolas sobre o tema. Outra ação também da SEDA é a disponibilidade de um espaço de 54 hectares para abrigar 125 cavalos em situação de abandono e de maus tratos. Também, meus senhores, é importante que se diga que essa unidade, que contará com os 3 ambulatórios, com um laboratório, com um depósito, com uma sala de administração, com uma sala de odontologia e vacinação, com veterinários, com sala de diagnóstico por imagem de raio-x e ultrassom. Além disso, nós também teremos lá sala de cirurgia, sala de pós-operatório e recepção. Serão realizadas 90 consultas e 20 procedimentos. E a SEDA ainda informa que as obras do Hospital Veterinário foram concluídas, sim, diferente do que está sendo dito aqui. As obras já foram concluídas. No momento, estão em andamento os processos licitatórios. Esses processos licitatórios, eles se darão para compra de equipamentos e medicamentos, além de processo seletivo simplificado para abertura de vagas temporárias, de médicos veterinários e em outros postos. Informamos ainda que a unidade de saúde animal deverá abrir as portas para a população ainda em 2017. Então, eu fico feliz em ter sempre a oportunidade de fazer um balanço do que está sendo feito quando falam, especialmente no que nunca foi feito nessa cidade. Nós temos muitos avanços ainda, é verdade, nesta área especialmente. Antes, e nós temos vários militantes aqui nesta casa que trabalham fortemente com a bandeira, com a causa animal. Quando se falava nas questões relacionadas ao meio ambiente, era conversa para maluco, não é? Hoje,
existe uma política direcionada acerca da matéria. E nós contamos com esses militantes, com pessoas que, inclusive, foram eleitas nessa casa, que defendiam especialmente essa bandeira. Nós temos aqui na casa 2 vereadores, além de toda a casa que tem interesse pela matéria, mas temos 2 vereadores que foram eleitos exclusivamente com essa bandeira. E são vereadores, certamente, que irão nos ajudar, que irão, no curso, dizer o que é que tem que se mudar, o que é que tem que melhorar. É dessa forma que nós fazemos política. Aqui, eu já me deparei com a oposição criticando o Compaz, criticando um hospital da mulher, criticando agora um equipamento como o hospital veterinário, porque ainda não foi concluído. Mas quando já teve equipamentos nessa cidade que funciona com tanta magnitude como esses equipamentos? Só a população pode dizer se aprovou ou não o modelo. E a população acabou de dar o recado quando reelegeu o prefeito Geraldo Júlio. Então, eu fico muito tranquila, vereador Rinaldo, porque o vice-líder Anderson Florencio já lhe chamou, lhe convidou para fazer essa agenda, e eu não tenho a menor dúvida que, da mesma forma que Vossa Excelência cumpre o seu papel cobrando, porque esse é o nosso papel, cobrar, fiscalizar, propor. É esse o nosso papel. Então, Vossa Excelência cumpre o seu papel, é cobrado pelo seu eleitor e cumpre o seu papel cobrando. Eu não tenho a menor dúvida que Vossa Excelência, além de ir lá para conhecer o espaço funcionando, que vai funcionar e vai funcionar bem, com excelentes profissionais, Vossa Excelência vai subir a essa tribuna para elogiar a ação, como já fez diversas vezes aqui. Cobrou, suas cobranças surtiram efeito. Vossa Excelência teve o olhar, naquele momento, da necessidade da sua cobrança, da gestão, e Vossa Excelência voltou à tribuna e elogiou a ação. Então, Vossa Excelência, o que faz aqui é pedir agilidade, é pedir para que seja concluído o quanto antes. E todos nós estamos torcendo por isso. A desculpa não é a crise, mas a crise ela é real. E eu não tenho dúvida que esses equipamentos que estavam em curso só não foram concluídos anteriormente, tanto é que o prefeito Geraldo Júlio não apresentou um novo plano de governo. Ele não apresentou, ele poderia ter apresentado, mas ele teve a coerência de explicar ao eleitor que não apresentaria um novo plano de governo, porque tinha várias ações dentro do plano que ele iria concluir no seu segundo mandato, porque essa crise pegou todos os governantes de calças curtas. E não foi diferente na cidade do Recife. E a população entendeu, compreendeu e tem dado essa oportunidade ao prefeito Geraldo Júlio, que conclua esses equipamentos servindo de referência e de modelo para outras cidades. Eu não tenho dúvida que quando essa crise a gente começar a colocar a cabeça de fora, né, os estados e municípios, Pernambuco vai se sair muito bem, porque nós temos 2 bons gestores, 2 bons técnicos, que têm um olhar para as contas públicas. E o prefeito Geraldo Júlio tem feito esse exercício. Mas não vai deixar de fazer, especialmente o hospital veterinário, porque esse hospital é para quem mais precisa. Porque quem tem condições de ter o seu bichinho de estimação, pode pagar particular. E quem não pode pagar particular exatamente as pessoas que mais precisam. Muito obrigada. Dando prosseguimento ao tempo de liderança, gostaria de convidar o próximo orador inscrito, vereador Romero Albuquerque. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras aqui presente, público que está aí nos acompanhando nas galerias, subo hoje nessa tribuna para responder o tema que foi tratado aqui sobre o Hospital Veterinário Público da cidade do Recife. Hoje completam 2 anos que essa obra foi prometida e que ainda não saiu do papel. Mas eu tenho que concordar com o vereador de oposição, vereador Rinaldo Júnior, com relação à obra inacabada. Ela sim está inacabada porque já vem da gestão anterior, do mandato anterior do prefeito. Nós estamos na reeleição e até agora não foi
conclusa uma obra que as pessoas aguardam tanto e que os animais necessitam. Essa obra é de extrema importância e fico, inclusive, abismado com o fato aqui relatado por Vossa Senhoria, relacionado à licitação, onde não houve presentes para cumprir essa demanda. Mas, enfim, mesmo que essa obra ela não tenha os equipamentos necessários, eu sou favorável que ela funcione, mesmo com os médicos veterinários, mesmo que haja apenas lá a mesa, é importantíssimo isso. Digo isso pelo meu exemplo. Hoje, a gente não tem nenhum hospital veterinário, a gente não tem absolutamente nada, mas o que é que nós fizemos através do nosso mandato? Fizemos o que a prefeitura poderia ter feito, o que o governo do estado poderia ter feito, que é realizar parcerias com clínicas veterinárias. Os nossos médicos veterinários, eles vão ao local, fazem o atendimento do animal e, quando necessário essa cirurgia, eles vão até uma clínica parceira. Isso é necessário que o poder público tome a iniciativa e coloque as coisas para funcionar, coloque as coisas para andar. É questão de boa vontade, é questão de interesse público da prefeitura, do prefeito Geraldo Júlio, tirar essa obra que está inacabada para colocar em execução. Os animais precisam, inclusive, em 2 anos que essa obra está prometida, a vereadora Aline Mariano, ela cita que esse ano vai acabar, mas a minha preocupação é que em 2015 iria acabar em 2015, 2016 iria acabar em 2016 e agora 2017 vai acabar em 2017. Eu tenho confiança, vereadora Aline Mariano, no seu trabalho como líder aqui na Câmara do Recife. Tenho certeza absoluta que a senhora vai cumprir com o que está dizendo, que essa obra sairá ainda em 2017, porque os animais precisam e a população me cobra diariamente. Eu finalizo essa palavra hoje informando que a gente completou 500 atendimentos veterinários através do SAMU Animal em 5 meses de gestão. Iniciativa do meu próprio mandato, eu pago através do meu recurso, do meu salário, para que esses animais sejam atendidos e não fiquem abandonados como estão. E esses 500 atendimentos veterinários são na casa das pessoas, onde a gente transporta esses animais para uma clínica veterinária ou então faz o atendimento in loco. Mas para isso foi necessário a criação da central animal, onde as pessoas fazem a solicitação desse SAMU, que é para casos de emergência. E por isso, vereadora Aline Mariano, peço que, por gentileza, a senhora entre em contato com o prefeito, entre em contato com o secretário e nos ajude a tirar essa obra que ainda não esteve em ação até o momento. Conto com o apoio de você. Obrigado, Vossa Excelência. Não havendo mais nenhum vereador inscrito no tempo de liderança, gostaria de encerrar a sessão e convidar a todos os senhores vereadores para a reunião solene para a entrega medalha do mérito José Mariano ao desembargador Antônio Alves da Silva.